Quem eu quero atingir? Quem eu quero mostrar? Eu preciso estar colocando tudo isso? O que eu estou fazendo com tudo isso? Aí entra nesse café com a amiga. O que eu fiz com a terapia que eu acabei de sair da terapia? Aí eu olho para minha amiga e dou viés de confirmação para ela. Isso também está acontecendo comigo, você acredita? Pronto, eu voltei no problema. O que o estoicismo, né, Freud, Jung, tudo que eles trazem? Quando eu falo demais do problema, esse problema é presente. Eu tenho um vídeo que fala, o passado é presente, né? Hoje está tudo muito, mais ainda cartilha. Do como eu tenho que ser, do como eu tenho que me portar. Até porque eu acho que pessoas reais, elas viveram no mundo real, porque a gente não tinha tempo, enquanto outras que tinham mais tempo construíram toda uma imagem do que tem que ser. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Saindo da Matrix. O podcast que faz você aí ativar algum tipo de gatilho na mente e realmente fazer você sair desse sistema automático que você tá vivendo. E agora num episódio especial de final de ano. Tantas coisas aconteceram esse ano que eu até tô sem voz, olha pra vocês verem. E aí, mas vamos tocando aqui. Faço o possível e espero que a voz saia aí muito, pelo menos audível e muito bem colocada. Pela feed de Friends, eu tô muito sexy. Tomara Deus que sim, né? Nós vamos falar hoje um episódio muito especial de rupturas, consciência e recomeço mesmo de fase. A gente tá virando mais um ciclo. Para alguns é só uma data, né? Que passou dia 31, entra dia 1º. Mas para muitas culturas é realmente um recomeço, é onde que a gente renasce, vamos assim dizer, e tem a oportunidade de, a partir dali, você criar o que você quiser, como a gente sempre fala aqui no podcast. E se o sofrimento que você viveu esse ano não fosse um problema, mas um portal, e se a dor que te quebrou fosse, na verdade, um convite para sair da caixa, da matrix emocional que te manteve presa a quem você já não é mais. Hoje, o Saindo da Matrix, a gente vai falar sobre rupturas emocionais, desidentificação e consciência, porque no final do ano não é sobre fechar ciclos, mas é sobre ser quem você escolheu ser depois de um colapso. Então, esse podcast é especialmente para você que não viveu um ano como achou que deveria, que não construiu as coisas que achou que realmente conseguiria, mas agora você tem uma nova oportunidade. E a gente está com uma convidada muito especial, é a Paloma. Ela, na verdade, ela foi uma indicada, eu queria uma pessoa que é bem do estilo dela e ela super aceitou. É uma terapeuta holística que acompanha mulheres e homens em processos profundos de rupturas emocionais. A filosofia dela é bem simples e extremamente potente. Eu não trato a doença, eu trato o ser. Chupa essa manga. Sua verdadeira escola sempre foi o sentir. Ela entra junto com cada pessoa no campo, trazendo à tona memórias, raízes e emoções esquecidas para que o novo possa florescer, sempre com cuidado, respeito e às vezes com aquela bronca amorosa que desperta. O trabalho da Paloma convida a desidentificação, sair da caixa das crenças, dos rótulos, das histórias que a gente confunde com identidade. E perceber que essa caixa tem mais lados do que imaginamos. Suas ferramentas passam por reiki, ginecologia natural, breathwork, ativação da kundalini, sexualidade consciente, liberação emocional, constelação familiar e Ayurveda? Como é que fala Ayurveda. isso? Ayurveda. Ela estudou na Índia e ela vai contar um pouquinho sobre essa história pra gente. Mas, acima de tudo, o seu olhar amplia a consciência e transforma a forma como atravessamos o sofrimento e o dia a dia. Esse episódio é pra você, quem viveu intenso, passou por rupturas, perdas, encerramentos e sente que não dá mais pra voltar a ser quem era. E agora você tem a oportunidade, através dessas pessoas que falam aqui pra gente, de realmente ter gatilhos emocionais e entender que um caminho existe. Muito obrigada. Obrigada, Paloma. Obrigada, eu. Por aceitar o convite, fico muito feliz e muito honrada. E o Saindo da Matrix, que nem eu falei pra você, vem com um propósito realmente da gente utilizar todos os recursos das redes sociais para, de certa forma, as pessoas que nos escutam, que vêm por frequência, que elas vêm realmente quando o momento vier, que as palavras ecoem dentro delas e de alguma forma que despertem. Nem que seja uma pontinha. A gente fala que a gente leva até um momento. Quem atravessa a porta é a pessoa. Sim. Mas se ela não existe, se ela nunca sabe que existe um caminho, como é que alguma vez ela vai
ativar algum despertar, né? E é engraçado porque eu tenho estudado muito e eu realmente vejo que isso às vezes a gente sabe, entra num fluxo de consciência que a gente quer gritar isso pra todo mundo. E quer que todo mundo entenda de uma vez por todas que existe um outro lado. Mas eu sei que cada um tem um caminho, cada um tem um tempo. E que aqui que realmente chegue pra quem tá preparado e que queira de fato escolher isso e despertar. Então seja muito bem-vindo. Obrigada, agradeço. Conta um pouquinho sobre a sua história pra gente, antes da gente começar. Comecei com a terapia já faz uns 8, 9 anos. E sempre foi essa questão do fora da caixa, né? Sempre acreditei muito em frequência, em energia, né? Entendendo essa conexão das pessoas, porque a gente tem um campo, até o outro a gente tem um campo energético, né? E o que faz a gente se atrair pelo outro primeiro é essa energia, né? Tudo aquilo que o nosso corpo sente. Então eu fui estudando e procurando esses estudos, entrando e comecei com a Ayurveda na Índia. Voltei e aí dali não parei mais. Então veio constelação, veio o Reiki, veio a ginecologia natural, depois veio a ativação Kundalini, sexualidade consciente, né, com liberação emocional. E terminei agora com a materialização pelo coração, que eu falei, vou fechar o ano com um curso só para poder dar uma pausa, um descanso. E cá estou. Nossa, e você sempre... então, desde pequeno, por que você já foi direto na Índia estudar lá? E fala um pouco mais sobre essa Ayurveda aí. O Ayurveda. Ayurveda. É uma medicina... É muito novo pra mim. Você nunca ouviu falar? Na pandemia, ela teve um boom. Assim, a Cláudia Raia, a Pugliese usam bastante, Pugliese usa até hoje. Mas o Ayurveda, o foco dele é a tua digestão. Então, a gente entende que a gente come, a gente bebe, a gente escuta, né? Tudo que entra é algo que vai me nutrir de certa forma ou me envenenar de certa forma. Com certeza. Né? Então, o Ayurveda, ele trabalha nisso, com biotipos, são 3 biotipos que cada pessoa tem. E dentro desse biotipo, a gente consegue fazer uma análise onde o ser é único. Então, não é a mesma coisa que você ir no médico e o médico te pedir exames e vai descobrir o que você tem por exames. Não, então eu olho tua língua, eu olho teu olho, eu olho tua unha, tudo no olhômetro aqui dentro desses biotipos. E a partir daí a gente monta um programa ideal para você. O que você é bom para você digerir para trabalhar dentro da tua patologia. Então, e geralmente vem de inflamações. Nosso corpo, da maioria, é inflamado. Então, dentro da inflamação vem a doença. E por isso que eu não trato a doença, eu trato o ser. Né? Porque se você tratar a doença, você está alimentando a doença com remédio, né? E é geralmente o que acontece normalmente, né? Com todo mundo é isso. Eu estou doente, eu vou para o médico, toma esse aqui 7 dias. Volta 7 dias, mas está doendo ainda. Então, toma esse outro aqui, vamos ver o que está acontecendo. Fora né? os efeitos colaterais. Fora os efeitos colaterais, né? Então, cada remédio vai agir em um lugar e nem sempre é onde precisa. Não tem essa inteligência, né? Total. Olha só. E aí, você ficou quanto tempo na Índia? Fiquei 30 dias estudando. Que legal. É em Kerala, né? Que é o berço do Ayurveda. Então, internet totalmente escassa. 8 horas eu tinha que estar deitado, não tinha televisão. Levantava às 5 para o yoga e depois ia para aula prática, depois para aula teórica. Foi bem legal, assim, uma experiência bem... Você entrou uma pessoa e saiu outra? Sim. Entrei uma pessoa e saiu outra, sem dúvida. E aí isso abriu mais ainda esse meu campo, né? Porque eu sempre acreditei... Eu era sempre aquela amiga que dava os conselhos, mas que a maioria não gostava. Né? Eu sou assim, né? Nesse lugar de... eu vou te dizer aquilo que você não vai gostar, mas que você precisa ouvir. Então, no começo, assim, enquanto eu era... quando eu me formei nessa terapia, até você encontrar a tua forma de se expor, de trabalhar, leva um tempo. Né? E geralmente quando você vê as pessoas dentro da terapia, elas são voz calma e vivem abraçando árvores e acaba virando um biotipo também, né? Acaba virando mais um grupo que se forma. E aí aquilo começou a me movimentar, dizer, mas será que eu estou errada? Será que é o meu jeito de ser, de falar? E aí você vai se descobrindo também nesse lugar, né? Da tua forma de falar, da tua forma de terapeutizar, da tua forma de indicar. Então entrou e saiu gente que gostou, que não gostou, e assim foi indo todo o meu trabalho até entrar nesse lugar de que
tomar para mim o que é meu, né? A minha verdade. Então é assim que eu trabalho, então vem quem se conecta com essa forma de trabalho. Uhum. E a sexualidade entrou nisso em qual momento? Eu sempre trabalhei com a sexualidade em forma de energia, né? Então não só no momento íntimo, mas a sexualidade ela é o prazer como um todo. Então o prazer da vida, né? Quando você sai para que você come algo que você gosta, que você dá aquele suspiro, isso já é um prazer. Sim, né? claro. Então, quando eu entendo que a sexualidade ela tá em tudo que me dá prazer e que eu me sinto bem, isso só tende a ser bom também para a vida íntima. Né? Então, eu sempre trouxe isso e eu aprofundei no estudo, porque aí eu conheci o Tantra, fui estudar o Tantra um pouco mais profundo, né? Que também já é algo que não é bem visto, né, hoje, né, porque realmente se prostituiu muita coisa, né, e o Tantra foi uma delas. Mas eu entro com essa parte do Tantra na liberação emocional, justamente nessas rupturas que você traz, que é onde o nosso corpo guarda as emoções. Né? Então, a epigenética, a neurociência já prova que a gente traz isso da nossa mãe, né, e da nossa avó. Então, dentro do óvulo, já existe a energia da nossa avó ali, né? Então, a gente já traz essas memórias no corpo. Então, tensão, quando eu me sinto tensionada, quando eu me sinto com dor. E aí entra o Ayurveda junto nisso também, que eu entendo que o meu corpo não tem prana suficiente, não tem ar suficiente girando nele, que é o ser saudável. Nascemos saudável, né? Sim. Uma criança com muita energia. Então, a sexualidade entrou nessa visão onde uma criança, ela tem a vitalidade dela. Você pode ver que uma criança ela passa o dia brincando, chega em casa não quer tomar banho, quer brincar mais, né? Então isso é vitalidade, é energia vital que a gente vai perdendo a partir do que a gente vai crescendo. Então uma criança está brincando, a mãe chega e fala assim: para de brincar, vai tomar banho. Ela cortou ali a energia vital da criança. E isso vai sendo recorrente. Então à medida que eu vou perdendo a minha vitalidade, eu perco a minha saúde. E aí entra a sexualidade nesse jogo todo. Então, é liberar espaço para entrar coisas novas. Isso não é só fora, isso é dentro. Né? Eu costumo dizer que o que acontece em cima acontece embaixo. Sim. Né? Primeiro acontece aqui, depois eu vou materializar tudo isso. Né? E aí a gente aprende várias formas de materialização, que é Hélio Couto, né? A Urives, enfim, que traz muito dessas reprogramações, mas eu trago mais essa materialização pelo coração, que é o nosso centro. Então, eu saio daqui, eu vou para cá. Né? Então, quando eu expando esse meu cardíaco dentro dessa materialização, eu entro na sexualidade, eu entro na minha manifestação, eu abraço o mundo e vou, só vou. E aí você trabalha como? Como assim? Você tem protocolos? Não trabalho com protocolos. Eu tenho as terapias que eu faço, né? Então você vai chegar, a gente vai ter uma conversa inicial, onde eu vou saber a tua história, o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. E à medida que você está falando, eu já estou no teu campo, né? E ali eu já vou organizando quais vão ser os passos. Então, o que fazer primeiro? Então, geralmente é trabalhar a criança, na maioria das vezes a nossa criança interior, o pai, a mãe, e ali a gente vai indo. Chega um ponto da cebola onde eu tenho que trabalhar o núcleo. Aí eu tenho que trabalhar eu. E é nesse ponto do núcleo que pesa, que a responsabilidade pesa. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Porque geralmente eu estou culpando todo mundo. E aí onde entra essa sexualidade, e é onde a maioria das mulheres fogem, dentro desse processo de trabalhar. Né? Porque aí eu preciso entender como eu estou na minha vida íntima, o que realmente me dá prazer, o quanto eu estou me mascarando, o quanto eu estou me enganando o outro. Então, aí, geralmente, quando chega nesse lugar do miolo, tem um escape, daí elas fogem. Essa parte que você coloca da desidentificação, o que você chama disso? Também é uma palavra que eu nunca tinha colocado ela numa frase, eu acho. Né? De desidentificar, né? Exatamente. E aí, como é que você trabalha nisso? A gente tem que nem tu falou ali agora, você tem que esvaziar a tua xícara, você tem que se esvaziar, porque a gente tá cheio de coisa, a gente só transborda aquilo que a gente tem, né? Exato. Isso eu fui percebendo com o tempo. Então, se você é uma pessoa amargurada, não tem como você ser por fora amargurada e por dentro você acha, é porque você acha que você é amor, mas não é. Exato. Porque a gente só cospe em palavras
palavras, em ações, aquilo que a gente é por dentro. Exato, exatamente. Então, como que trabalha isso dessa autoimagem, essa desidentificação? Isso é tempo, né? É tempo. Mas é olhar... O que eu trago? A programação... Dicas, assim. A programação vem desde a infância. Né? Então, não faz isso. Não vai lá. Não é assim. Faz o que eu estou dizendo porque eu sei. Isso já é uma programação que nos traz e a gente vai se identificando com aquilo. Então, eu vou entrando nos meus relacionamentos a partir dessas programações, né? Das minhas dores. Porque, geralmente, os relacionamentos iniciam pela sombra, não pela luz. Como assim? Pelas minhas dores. É? Pelas minhas dores, né? Então, eu tenho a falta da mãe, eu tenho a falta do pai. Isso é imperceptível, invisível. Inconsciente. A gente age inconsciente. Sim, claro. A maioria das nossas ações são inconscientes, né? E, então, nessas programações é onde eu vou descobrindo o que realmente eu gosto. Mas, para isso, eu preciso aceitar e desidentificar, né? Então, o que eu busco... eu falo que a gente tem que ser questionador. Precisamos ser questionadores, mas é se questionar não de uma forma dura. Por que isso está acontecendo comigo de novo? É se questionar de uma forma infantil, como curiosidade, né? Isso está acontecendo comigo de novo. O que eu estou precisando olhar para mim? Porque o que acontece nisso? Geralmente eu culpo o outro. Por que isso está acontecendo comigo de novo? Porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. E eu não volto esse olhar para dentro. Mas é tudo sobre mim. Tudo sobre mim. Sim, né? Sim. E aí, quando você traz essa questão do amor, eu sempre falo, mas o que é o amor verdadeiramente? O que é? O que é o amor verdadeiramente? Eu não sei o que é verdadeiramente o amor, né? Porque a gente tem muito essa coisa de que eu me transformei mãe, eu sou mãe, então eu me transformei, eu tenho um amor incondicional. Mas o incondicional não espera nada em troca. Então, se eu dou algo para o meu filho esperando que ele me dê algo em troca, isso não é incondicional. Isso tem uma condição. Então, eu descobri esse meu amor próprio. O quanto eu dou limites, o quanto eu consigo olhar para aquela pessoa que eu digo amar, mas que não é para mim. E eu preciso, por amor, eu preciso te deixar. Por amor, eu preciso te dizer não. Então, se eu não colocar esse auto-amor primeiro, mas eu vou ser egoísta, mas eu vou fazer... Tá bom, que seja assim. E ali eu vou me desidentificando de tudo aquilo que disseram que eu era, desde a minha infância. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E aí você vai criando uma real liberdade, porque você não se identifica com nada. Eu vi um episódio teu que você traz uma questão de por que eu tenho poucos seguidores, né? Para mim é a mesma coisa. O meu fica de 3.617 para 15 e assim, mas não sai de 3 e pouquinho e 20, não sai daquele número. E aí, quando você entra nessa programação que é a internet, você fala, mas o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo errado? Isso já é uma programação que você precisa estar. Mas quando você olha, você fala assim, porque o meu conteúdo é outro. Não é todo mundo, porque tem níveis de consciência. Sim. Não é todo mundo que vai entender a minha frequência e vai vir até mim. Porque realmente a minha forma de trabalhar é diferente, né? Então você vai me trazer e eu vou devolver com perguntas. E aí você tem que achar a resposta. Sim. Eu só sou essa ponte, né? Então essa desidentificação é você tirar a roupa. É você conseguir ficar nu para você mesmo na frente do espelho. Só que sem se julgar. Sem olhar os teus defeitos e se julgar com aquilo. Nossa, mas eu tô feia, mas eu tô gorda, olha aqui minhas rugas, olha o que eu tenho. Não, eu tô nu. Quando eu fiz o curso da sexologia, isso foi bem impactante para mim, né? Porque... Mas você se considera uma pessoa ativamente
tranquila em relação a isso desde sempre? Desde sempre. Ah, tá. E o que para uma grande maioria das mulheres também já é difícil? Bem difícil. Eu não falo, mas eu, no meus amigos íntimos, eu falo sobre isso também com muita tranquilidade. Não é uma coisa que me pega, pelo contrário. Agora, não é que tá me pegando, tá me deixando... talvez a minha libido tá diminuindo. Não sei se tá diminuindo ou se ela tá... Porque é o momento, eu não sei ainda o que tá isso acontecendo. Querendo ou não também, Ludi, é uma identificação. Porque assim, quando a gente fala de nós temos um coletivo. Sim. Então tem o eu e tem o todo. O coletivo nosso é muito grande sem consciência. Nós somos 5%. Né, desses bilhões de seres do mundo que têm consciência. É muito pouco ainda o número de pessoas que estão nesse processo de ascensão. Então, quando por isso que eu tenho que estar muito bem definida comigo. E o desidentificar, o sair da caixa, que eu te falo, é justamente isso. Minha libido está diminuindo. O que eu entendo por libido? Que eu tenho que ter fogo toda hora, que eu tenho que estar atrás do meu marido, que eu tenho que fazer toda hora, que eu tenho que fazer todo dia, que eu tenho que... Tá, mas espera. Qual o meu momento? O que eu estou passando? Como está sendo a minha vida? Quais as minhas mudanças, né? Que nem você me perguntou quando eu me mudei para Florianópolis. Então, lá é um ar diferente, lá são pessoas diferentes, lá a alimentação é diferente. O meu corpo, ele sentiu de certa forma. Se eu entro no coletivo do desespero, eu já vou achar que eu estou de uma doença e eu já estou quase beirando a morte. Mas eu tenho que olhar para mim e dizer assim, tá, eu estou numa amplitude diferente, num lugar diferente. Então, eu tenho que desidentificar de tudo que eu aprendi em Curitiba e me identificar de certa forma saudável com onde eu estou agora em Florianópolis. Mas não entrar no coletivo. Porque o coletivo tem todas essas... É como se fosse uma cartilha. Sim, sempre. E todos os assuntos, né? Em tudo. E é pra tudo, Em tudo é uma cartilha. Então, se eu não estou sentindo... minha libido tá ruim. Agora eu preciso tomar um remédio aqui, porque eu preciso... Né? É regras, e vem com regras. E eu vejo muito isso na internet, de homens e mulheres, até curso para que você saiba fazer não sei o quê, para o marido. Curso, e aí tem até um constelador em Florianópolis, que agora ele está com a mulher dele fazendo alguns trabalhos, onde ele disse que um casal tem que ter uma relação 3 vezes na semana. Tá, mas isso vira regra. Isso entra na cartilha. E se o casal não faz 3 vezes na semana? Eu sou a Paloma, eu não sou a mulher dele. Você é a Ludmila, você não é a Paloma. Então, cada um tem que se descobrir dentro dessa desidentificação de tudo que eu ouvi. Né? Isso serve para tudo, isso, principalmente para a mulher com relação ao sangue menstrual, com relação ao teu corpo. Né? Hoje está tudo muito, mais ainda cartilha, do como eu tenho que ser, do como eu tenho que me portar. Né? Então, se você passou um pouquinho fora da cartilha, opa, você já é julgada, você já é mal vista. Não, e o duro é que assim, ainda quando a gente se expressa e fala... Exato. Pelo menos a gente ainda tá entrando num fluxo de querer ao menos entender se faz sentido. O problema é quando a gente só vai escutando... E absorvendo. E você não fala, você não expõe, você não estrutura e fica essa confusão dentro da mente. E acaba que assim, né? Eu falo isso muito com os meus clientes, porque foi uma bênção esse poder da tecnologia, das redes sociais como um todo, porque ela potencializou o conhecimento. Sim. Mas, todavia, criou-se muita coisa, até porque eu acho que pessoas reais, elas viveram no mundo real, porque a gente não tinha tempo, enquanto outras que tinham mais tempo construíram toda uma imagem do que tem que ser, muito controversa do que é o real. E nunca vai ser, né? E aí isso é um problema, porque... E aí criou-se todo esse circuito, porque é quase um circuito de punição e de comparação, e que tá tudo adolescente. Agora eu vi, foi colocado agora, já batido lei, a parte da... lá na Austrália, que agora foi delimitado que adolescentes só vai poder utilizar de fato as redes sociais depois de 16 anos. Isso é perfeito, porque não tem como, isso deveria virar, daqui a pouco deve com certeza virar uma lei entre todos os países, ou pelo menos espero que venha no nosso também, porque eles não têm, eu brinco com a minha filha que eles têm um cérebro de amendoim, e é natural, né? E aí se vai se modelando com um correto, que é esse? Exato.
que o que correto é o que é correto. esse? Exatamente. E aí que vem que pessoas reais, pessoas que falam realmente aquilo que de fato correspondem com uma vivência que é individual. Nós somos seres individuais, eu concordo totalmente. E é muito engraçado isso, porque olha como que gera uma confusão. A gente tava indo em Santa Catarina no final de semana passado, retrasado, e aí eu sou tipo o show da Luna, eu faço muitas perguntas. E eu vendo assim, porque é muita vegetação que a gente vê no caminho. E aí é muito abundante, porque quando a gente olha pra natureza, é abundância em todos os lados. Exato. E aí eu me pergunto, eu falei, mas quantas espécies será que tem? E aí eu fui lá e fui pesquisar quantas espécies de minerais, vegetais e animais. Minerais tem menos de 6 mil espécies, 5 mil e poucas espécies de minerais catalogados. Vegetais são 298 mil espécies. E aí toda essa abundância que a gente vê de geografia, 298 mil espécies. O reino animal são 7,7 milhões, isso segundo fonte ChatGPT. Mas eu ainda confio nele desses números, que depois eu fui conferir no Google. 7,7 milhões de espécies no mundo animal. E daí eu fui, e o mundo humano? Porque, né, na minha cabeça, tipo, tem os chineses, os indianos, não sei o que, mas a gente tem uma espécie, que é os Homo sapiens. Todavia, a inteligência artificial considera nós como um indivíduo. Então, ele deixou ali, na pesquisa que eu fiz, como se o reino humano tivesse 8,26 bilhões. Porque cada um é um ser individual. Exato. Cada um vive um ecossistema. E aí, por que me veio essa pergunta? Porque tem uma pesquisa que foi feita com os macacos, onde que o macaco aqui da África do Oriente, da África do Sul, foi comparado com o da América do Sul. E uma mesma espécie, um que evoluiu aqui, automaticamente eles evoluíram lá. Que é essa, que até Einstein chama de efeito fantasma, na época lá que ele falava. Mas isso já é comprovado hoje do porquê. Então, quando uma espécie evolui no mundo animal, o outro, mesmo que a longa distância, ele evolui também. E aí a minha pergunta veio, por que a gente não faz isso? A gente até faz, eu acho, né? Que nem você falou. Mas ainda é muito pouco, né? Porque, veja, esses reinos que você trouxe existem na gente. A gente é feito de água, terra, ar, né? Éter, e fogo. Né? Fogo. O éter muito pouco usado, mas nós somos feitos. Onde está isso? Na alimentação, na natureza, no dia a dia, nos teus pensamentos, naquilo que você sente, né? O que é essa mente? Essa mente, ela mente. E a maioria é guiada por isso. Então, eu costumo dizer que o universo, ele tem um banquete. Mas a gente não está pronto com os talheres para pegar. A gente está distraído. A maioria de nós está distraído. Então, você sai da terapia, por exemplo, e você tratou uma dor. E, eu vou tomar um café com a minha amiga. E aí você senta para tomar um café com a tua amiga fala assim, porque aconteceu isso com a minha mãe, com meu pai, e isso aconteceu. E aí você olha para tua amiga e fala assim, comigo acontece a mesma coisa. Pronto. Você distraiu tudo o que você viveu dentro da terapia. Então, algo que poderia ser rápido acontecido na tua vida, uma virada de chave rápido, você voltou para trás. Você já se distraiu ali nessa conversa porque você já tomou para si. E a gente vive muito no viés da confirmação. Eu já perdi muitos pacientes com isso. De olhar para mim e dizer assim, mas eu não quero porque você não concordou comigo que o meu ex me tirava a paz. Eu tenho que entender que semelhante atrai semelhante. O problema não é do outro. Está em mim. Eu tenho que olhar para mim. A todo momento eu tenho que olhar para mim. Sim. Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento onde os narcisistas estão se mostrando absurdamente. Sim. Né? Mas por que eu me deixo levar? Por que eu me deixo enganar? O que eu busco? Aí entra nessa identificação, né? Que eu falo muito. Por que você isso veio até você? O que você emanou que você atraiu isso para você de certa forma? Como eu disse no começo, nós temos um campo. Aqui e ali eu já sinto a energia dele. Daqui e aqui eu já sinto a energia. Nesse o meu nível, corpo, sim, o meu corpo responde. E eu consigo me tornar assim? Também. Também? Todo mundo tem. É um campo energético, é frequência. Sim. Né? Mas se eu não estou na presença, que é muito mais do que consciência, porque consciência é o quê? É quando você diz, eu sei disso. Só que se você não faz nada sobre o que você sabe, não vai mudar. Sim. As minhas pacientes brincam comigo que elas me chamam de terapeuta faca na bota, né? Porque assim, você falou 3 vezes na minha frente que você sabe, eu digo pra você que eu não posso te ajudar e que você pode ir embora.
Se você sabe, eu vou fazer o que por você? Porque a internet hoje tem todas as informações. É cheio de gente colocando frases de efeito, é cheio de gente colocando todos os profissionais. Então, se morreu o Silvio Santos, todas as frases do Silvio Santos, maravilhoso, eu coloco no meu Instagram. A quem eu quero atingir? Quem eu quero mostrar? Eu preciso estar colocando tudo isso? O que eu estou fazendo com tudo isso? Aí entra nesse café com a amiga. O que eu fiz com a terapia que eu acabei de sair da terapia? Aí eu olho para minha amiga e dou viés de confirmação para ela. Isso também está acontecendo comigo, você acredita? Pronto, eu voltei no problema. O que o estoicismo, né, Freud, Jung, tudo que eles trazem? Quando eu falo demais do problema, esse problema é presente. Eu tenho um vídeo que fala, o passado é presente. Enquanto eu estou falando a todo momento do meu problema, ele vai estar no meu campo energético. Por que eu estou traindo sempre a mesma coisa? Porque eu estou falando sempre a mesma coisa. Sim, claramente. Então, o meu passado ele vai estar presente sempre. A partir do momento que você começa a desidentificar desse passado, bom, eu fui para terapia, eu sei que eu tenho que sair da terapia, e se eu for conversar com a minha amiga, eu não vou dar para ela viés da confirmação. Eu falo sempre assim, o melhor que você pode fazer para tua amiga é dizer assim, ó, vai para terapia. Você tá com esse problema recorrente, vai para terapia, você tá precisando de ajuda. Ah, mas eu tenho lá na internet tudo que eu preciso, eu tenho todos os cursos no YouTube. Tem, você pode fazer tudo. Mas tem que ter prática, tem que ter vivência. A gente precisa vivenciar. Sim, sim. Senão eu não consigo mudar a minha frequência. Sim, sim. Porque o coletivo a gente vai viver isso, não tem como. É quase a gente não escolhe, né? Não ele escolhe. tá ali. Ele tá ali. É enfiado goela abaixo. Exatamente. Ele é tá enfiado goela abaixo. Olha só, é verdade. E aí... o que acontece? Aí eu posso ter uma tireoide, eu posso criar um câncer de garganta, porque daí eu não falo, eu tô presa. O que causa? O que causa na mulher? Mioma, endometriose, SOP. Então, O que é SOP? É síndrome do ovário policístico. Ah, tá. Então, assim, se eu não trabalho dentro das minhas identificações, das minhas programações, eu não consigo me liberar disso, me soltar disso. Eu acredito. Eu acredito, você se torna o que você é. Eu acredito, o que você Dani, eu tive uma doença de intestino, doença de Crohn, desde os 16. Em 2021, em 2020 eu já falei, não quero mais. Decidi que eu ia me curar. E olha que um médico bem louco, antes de eu descobrir, falou que era psicológico. Na época, tipo, nem falei, se tá falava maluco. tanto. Porque, imagina, eu tinha, em 2008 isso, ele falou que era psicológico. E eu falei, tu tá maluco, eu tô desmaiando, tinha anemia profunda, pesava 42 quilos, não tinha como aquilo ser psicológico dentro da minha consciência naquela época. Mas vivi uns 15 anos assim ainda. Mas o dia que eu falei, eu vou me curar, eu me curei. Eu tirei 70 centímetros do intestino, mas nunca mais eu dei nenhum tipo de dor no intestino mais. Então, assim, e é uma doença autoimune. Então, eu vivenciei na pele o quanto que o poder da mente, ele é literalmente um poder. E até a gente despertar isso, a gente não acha que é. A gente acha que é só você deixa a vida me levar e você acha que você tá controlando alguma coisa, né? Porque entra nesse lugar do eu sou amor. Entra nesse lugar eu já sei que tem algo fora da Matrix, então eu já li, eu já entendi. Mas não faz nada. Mas não faz nada para mudar. Se eu não vivenciar aquilo, e vivenciar é o quê? Vai doer. Eu tô com uma amiga que é minha paciente, que ela tá travada, o corpo assim, ela tava sem conseguir andar. E, né, o que você me diz? Descansa. Qual o remédio? Descansa. Vai para casa e vai descansar. Não, mas eu tenho que cumprir a agenda, eu tenho que fazer isso, tá doendo demais, tá? Você já tomou o remédio? Descansa. Então, às vezes o corpo, e na maioria das vezes, o corpo, quando ele dá a doença, que ele ativa a doença, é porque eu preciso descansar. Eu preciso parar. Mentalmente, fisicamente, porque eu preciso me sentir. Tem uma terapia que a gente chama de focusing, que é você colocar foco na dor. Porque geralmente quando você para meditar ou quando você para se escutar e se olhar, o teu corpo vai te trazer uma tensão, porque vai ativar uma memória. Então, ou você vai chorar, ou você vai sentir uma tensão nos ombros, ou você vai sentir uma dor no estômago. Em algum lugar vai pegar. Se eu não estou na presença, eu não vou sentir. E é quando eu coloco esse foco na dor, trazendo a amorosidade para a dor, para mim, é que a dor some. Às vezes não precisa nem de remédio.
Eu tenho pacientes que eu faço online, que eu começo uma meditação, ela fala assim, nossa, já saiu a dor que eu estava no ombro. Não, porque não era dor, era só um peso que você estava carregando e você estava com a mochila e não conseguia tirar. Que não estava na consciência. Às vezes é muito simples, Sim. sabe? Mas não é sozinho que a gente consegue. A gente precisa de ajuda. Não. Né? E tem que ser humilde para aceitar a ajuda. Exato. E não é nem humilde, mas não ser arrogante, pelo menos. E achar, eu faço tudo, eu sei tudo e beleza. Para 2026, de tudo que você já tem de visão e que você sente, certo? Você fica ligado também a essas coisas. Eu não sou muito profunda na numerologia, não é a minha área, mas eu sempre faço encontros no final do ano para falar dos números, né? Então a gente está saindo do número 9, da junção do ano, né? Que é um ano de finalização, é um ano de encerramento, de finalização de ciclos. Porque se a gente parar para pensar, eu sempre falo assim, ó, para eu arrumar a casa, eu preciso tirar todos os móveis do lugar. Eu tiro os móveis, eu tiro as coisas dos móveis, eu tiro o tapete, eu levanto as cadeiras, para daí eu limpar o chão. E depois eu vou baixando isso devagar. A vida é a mesma coisa. Quando eu inicio um processo terapêutico para olhar para essas dores ou para as finalizações, eu preciso estar ciente e consciente de mim. Longe dessas identificações. Né? O que é que a Paloma quer? O que é que a Ludmila quer? Então, a identificação também vem muito nisso. Eu me chamo Paloma, eu sou do signo de Sagitário, com ascendente em tal coisa, porque eu sou assim, porque eu arrumo tudo porque eu sou do Virgem. Eu tenho que deixar tudo... Isso é uma identificação. Sim. Quem sabe se você soltar que você é de Virgem e você deixar a tua casa desarrumada por um dia e você entender que naquele momento você precisa deixar a casa desarrumada para você ter tempo para outras coisas. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô sem tempo para nada, mas eu sou de Virgem, eu tenho que deixar tudo bem arrumado. Entra em desequilíbrio consigo, né? Com o que você diz. E aí entra a coerência. Se eu não tenho coerência com o que eu falo e com o que eu faço, não adianta que essa abundância do universo não vem para você. Sim. Coerência é a palavra-chave. Então, esse 9 é a finalização. Para a gente entrar no ano 1, que é o ano do início, de novos começos. Mas não só eu esvaziar, não só eu finalizar coisas externas, eu preciso estar finalizando coisas internas. E ano 1 é uma coisa que eu trabalho muito, que eu amei, que é o eu sou. É o ano do eu sou. E quando eu falo em eu sou, eu falo da verdade. E qual é a minha verdade? Fora as minhas identificações. Então, se eu não me identificar só porque é o ano 9, é o ano da finalização, é o ano que eu vou encerrar tudo, que vai acabar tudo, e me prender no ano 1, nossa, uhul, é ano 1, ano do início, ano do novo. E aqui? Como é que eu tô aqui dentro? Né? Porque é muito no final do ano que a gente fez o encontro, eu perguntei, o que você quer finalizar? Geralmente a gente fala fora. Fora, coisas fora, externas. O que você quer iniciar? Coisas externas. É difícil as pessoas se priorizarem. Né? Quem é o maior amor da tua vida? É meu filho, minha filha? Eu aprendi que sou eu. E aí entra, Lud, que eu falo do amor incondicional. Né? Eu sempre brinco, né? Eu tenho meu filho e eu sempre falo assim, bom, eu não posso dizer eu nunca vou roubar ou eu nunca vou matar. Porque eu tenho um filho, eu não sei. Se eu precisasse roubar para alimentar meu filho? Isso é uma identificação, entende? Não, isso eu sei que eu nunca. Né? Então, quando você solta isso e você deixa isso livre para a tua vida, que você deixa isso livre para o universo, para Deus, o que for que você chama, eu deixo livre. Eu estou me conhecendo e me preenchendo de mim mesma. Então, eu não vou dizer eu nunca vou roubar. Eu não sei quais são as necessidades. Não sei o que pode acontecer. Eu deixo como uma listinha, um risquinho ali nas minhas entrelinhas da minha vida. E isso para tudo, não só para isso. Né? Para tudo, para os teus relacionamentos, para pai e mãe, que são os nossos maiores mestres e professores, né? Então eu deixo isso para tudo, eu deixo solto. Eu deixo solto e deixo a coisa acontecer. Que linda. Para 2026, se tu pudesse agora, esse episódio vai sair bem no dia do final do ano. Pelo menos em um minuto, assim. O que tu falaria para as pessoas que estão enxergando pra gente, para essa mudança de ciclo, saindo, encerrando do ciclo 9, do ano 9 para um ano 1? O que elas têm que fazer para uma mudança de ciclo? Eu não sei nem se eu anotei, que tem uma frase que eu gosto muito aqui, mas eu anotei, que é o que eu quero falar. Expectativas, elas existem para serem quebradas. Que bom.
Então, se conheça. Entre o ano 1, buscando se conhecer. Tirar as máscaras. Nossa, me quebrou já. Adorei. E vou virar sua paciente. Que bom. Aí, ó. Com certeza. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço, Lud. Passa suas redes pra quem quer seguir, gente. Segue aqui a Paloma. Qual que é, Paloma? Então, o Instagram é Paloma Vion. Eu tenho só Instagram. Tá ótimo. Abri agora o TikTok, não sei mexer com essas coisas, abri agora o TikTok, porque daí entrei na programação, né? Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, porque eu não tenho TikTok, eu não tenho YouTube, eu acho que deve ser isso que eu não tô com seguidor. Mas aí fiz, só que tá lá parado. E por enquanto é só o Instagram mesmo, é @PalomaVion. E pra você, se esse episódio tocou você, seja porque não dá mais pra tratar os sintomas da sua vida, é hora de olhar pro ser. Então, o fim do ano não pede pressa, ele pede, verdade, presença e coragem para não voltar para a mesma caixa só porque ela era conhecida. Compartilhe esse episódio com mais alguém, mais 3 pessoas ou para as pessoas realmente que faz sentido para você, que merecem escutar esse conteúdo. O jeito de realmente honrar todo esse tempo das pessoas que vêm aqui compartilhar todo esse conhecimento é assim, compartilhando e dando lá o likezinho. Esse faz parte do jogo e a gente tá dentro da matriz. Então, lembre da Matrix, lembre-se, sair da Matrix não é fugir da vida, é aprender a atravessá-la com lucidez, sensibilidade e escolha. Obrigada, Paloma, por esse olhar que sente, sustenta e desperta. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muita abundância e muitos clientes, e pelo menos mais uma para esse ano de 2026 já tem. Já tem, obrigada, Lud, eu que agradeço. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.